Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal do Mega Power Brasil, mais um vídeo do especial de 100 mil inscritos. Como a gente está longe do cenário original, a gente está aqui na casa de Ana, a gente resolveu fazer alguns especiais para comemorar esse marco aqui com vocês. Se vocês perderam o Só Perguntas, que foi o primeiro vídeo que a gente lançou, vai aparecer um card aqui, depois você assiste, porque o vídeo de hoje tá muito legal. Depois do nosso podcast lá, o Centro de Comandos, sobre a Fox Kids, a gente ficou com saudade e a gente resolveu que a gente queria falar um pouco mais sobre isso. Inclusive, se vocês quiserem vídeos sobre a Fox Kids aqui no canal, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Mas hoje a gente vai falar sobre um pouco mais que a Fox Kids. Exatamente, hoje é um apanhado geral de como era a febre de Power Rangers no passado. Tem muita gente que chega aqui no Mega Power Brasil, pessoal mais novo, né, da época de Samurai. Tem uma galera que começou a acompanhar Power Rangers em Samurai que não sabe como foi a febre de Power Rangers nos anos 90 e nos anos 2000. A gente também não vai contar detalhe por detalhe, a gente pode fazer outros vídeos sobre isso. Hoje é um papo Ranger, a gente vai relembrar algumas coisas de como foi a febre, como era Power Rangers antigamente. Eu queria perguntar pra você, antes de entrar em Power Rangers mesmo, antes de falar dos heróis coloridos norte-americanos, você teve algum outro contato com o Tokusatsu antes de Power Rangers? Já tinha assistido alguma coisa? Então, eu acho que não. Porque assim, eu nasci nos anos 90, né? Então, nos anos 90, 91, eu não era uma pessoa. Eu era um neném. Um neném, né? Um neném. Eu não tinha noção de nada, né? Você começa a ter percepção de assistir alguma coisa a partir dos 2, 3 anos, né? Então, isso já foi entrando mais perto da época de Power Rangers. Então, assim, eu assisti muito pouco aquela época da manchete, talvez de vislumbre, assim, pela TV, mas nada que tenha me marcado muito. Eu tenho muita lembrança de Power Ranger, mas das outras coisas não. Então, para quem acompanha o Centro de Comando, já deve ter ouvido falar várias vezes sobre minha relação com o Tokusatsu. Eu comecei assistindo o Inspector, que passava aqui no Brasil. Eu tenho uma memória muito boa dessa série, inclusive tem alguns bonecos ainda, tá sem braço, tá sem pintura, mas existe ainda. E só depois que eu vim assistir Power Rangers. Só que meu contato com Power Rangers, Ana, foi diferente. Power Rangers chegou aqui na TV Colosso em 1995. Só que nesse período eu já estava indo para a escola e eu estudava pela manhã. Ou seja, quem estudava pela manhã perdia todo esse bloco de desenhos e programas infantis que tinham aqui no Brasil. Então eu acabei tendo esse contato com Power Rangers em fitas VHS em locadora, que nem existe mais também. Acho que no seu caso não foi locadora, né? Não, no meu caso eu assisti na TV. Eu tenho uma lembrança muito forte de morar em Feira de Santana, aqui no interior da Bahia, e assistir Power Rangers na TV. Eu tenho quase certeza que eu estudava pela tarde, então por isso ficou mais fácil eu pra você. assistia de manhã, né? As exibições de Power Rangers aqui no Brasil, na TV aberta, intercalaram em vários programas diferentes. Tivemos aí a TV Colosso, Angel Mix com a Angélica. Eu era apaixonada pela Priscila. Você gostava Minha da mãe TV falava Colosso? sempre que eu era apaixonada pela Priscila. Eu gostava da TV Colosso, era bem legal. Angel Mix com a Angélica, né, que mais tarde veio para Bambular um pouco mais pra frente. A gente também teve na TV Xuxa, passando Power Rangers, e na TV Globinho. Só que aí a ideia do vídeo de hoje é a gente tentar resgatar, puxar na memória onde a gente acompanhava mais Power Rangers. Vou começar então com você, já que você puxou essa lembrança aí da TV Colosso. Quando foi pra você que Power Rangers virou uma rotina? Qual foi o canal que ficou assim marcado pra você com Power Rangers? Olha, eu sou meio ruim de data, mas eu tenho quase certeza que meu irmão já tinha uns 3 anos, então eu acho que é bem no início mesmo, porque ele nasceu em 93, estreou na TV Colosso em 95, não é isso? Então, foi bem ali no início, ou foi TV Colosso ou foi Angel Mix, logo no começo. Na cola, né? Porque inclusive foi nessa época, em Feira de Santana, que meu irmão teve o aniversário de Power Rangers. Eu nunca tive. Insira essa foto aqui. Eu nunca tive aniversário de Power Rangers, acho que é uma frustração que eu tenho grande da infância, sabe? Eu já falei pro Rafa que eu ainda vou fazer uma festa pra ele de Power Rangers, só que Poxa, tem que ser surpresa, entendeu? Esse ano não rolou. Por causa da quarentena. Mas ele vai ficar sempre na expectativa e um ano vai acontecer, entendeu? Ele não vai saber de nada, eu vou simplesmente planejar e vai acontecer. Então, o lar pra mim de Power Rangers acabou sendo, por um bom tempo, as fitas em VHS.
E o louco, Ana, que eu não sabia qual era a ordem de assistir os episódios, porque não tinha a ordem, você não tinha um Wikipédia pra saber que esse era o primeiro, esse era o quinto, aquele era o 13º, então eu assistia na loucura mesmo. O que eu sabia que tinha sequência era o Arco Verde de Raiva, porque era um VHS só dedicado à entrada do Tommy em Mighty Morphin Power Rangers, então eu sabia que ali tinha uma sequência de eventos. Mas nas outras fitas, pra mim tanto faz, o episódio do porco vinha primeiro, e tinha outro episódio enfim, qualquer outro monstro, eu não sabia qual era a ordem que vinha. Também não fazia muita diferença. Não faz muita diferença quando você é criança. E depois de um tempo, lá em meados de 97, quando a Sky chegou lá em casa, eu tive acesso a Fox Kids, que chegou naquele mesmo ano, em julho de 97. Então, foi uma grande surpresa pra mim, porque eu não tinha contato com desenhos animados e programas durante a manhã. Então, pra mim, a Fox Kids acabou se tornando minha diversão durante muitos anos. Pra mim a Fox Kids chegou já nos anos 2000. Eu lembro bem também, porque eu mudei muito durante a minha vida, então eu lembro das coisas pelas mudanças em onde eu estava morando na época. Eu lembro que eu tinha recém me mudado para o Rio de Janeiro, e aí minha mãe e meu pai colocaram, eu não lembro se era Sky, eu não lembro o que era, mas foi colocado, eu lembro que a gente tinha Fox Kids e Cartoon Network. Cara, nessa época foi tão legal, porque assim, a gente falou mais no podcast, mas é legal abrir esse parêntese, porque a Fox Kids era um canal muito diferente dos canais infantis que a gente tinha nesse período. Ele tentava ser um canal descolado e ele conseguia, ele tinha êxito nisso aí. Eu defini no podcast da melhor forma, era a MTV das crianças. Cara, que canal ótimo, tinha muito desenho bacana, além de Power Rangers, então tinha Shinzo, que eu assistia, Flint, o Detetive do Tempo, Super Pig, que a Ana adora também, Angela Anaconda, O Fantástico Mundo de Bob. Então, Sorriso Metálico, tinha muito desenho, então você ficava vidrado na programação quase que 24 horas. Naquela época, como eu não tinha internet e videogame era luxo pra muita gente, eu sentava de tarde, chegava do colégio, fazia minha tarefa de casa, sentava lá no puff e ficava assistindo a Fox Kids até de noite. E o louco, a gente estava comentando isso no podcast, tinha blocos de Power Rangers onde passavam 3 temporadas seguintes. Era o Netflix da época. É isso, e eu lembro muito bem disso, porque eu lembro no primeiro ano, né? E no segundo ano que eu tinha a Fox Kids, a gente mudou de apartamento. Tava no mesmo lugar, mas mudamos de apartamento. E aí, eu tinha um quarto só meu. Ah, que beleza. Só que meu irmão ainda dormia comigo. Por questões de... Enfim, irmãos, né? E eu tenho essa lembrança muito grande de sentar à tarde e assistir desenhos, tanto na Fox Kids quanto no Cartoon. Eu me preparava, fazia dever, essas coisas, tudo pra estar no horário certo e assistir. O louco da Fox Kids em relação a Power Rangers, mais especificamente, porque é o Mega Power Brasil, a gente tem que falar de Power Rangers, né? Eles exibiam temporadas um ano depois do lançamento nos Estados Unidos, então era muito próximo. A gente tinha as temporadas muito cedo, só chegava na TV aberta 2, 3 anos depois. Tem temporada que chegou 4 anos depois da exibição original. Então muito material chegava antes aqui no Brasil, em revistas, bonecos, e o pessoal que acompanhava na TV aberta não entendia o que era aquela temporada que estava chegando. E pra mim, uma temporada que ficou muito marcada na minha mente foi Power Rangers no espaço. Sim. Porque a Fox Kids teve um cuidado todo especial com essa temporada. A gente tinha vinhetas especiais para Power Rangers no espaço, muita publicidade em cima daquilo. E quando vieram os brinquedos juntos com a exibição, foi aquela loucura. É isso, eu também tenho muito marcado, como vocês já devem ter visto em outros vídeos ou em podcast. A minha história com Power Rangers é bem nessa época que eu comecei eu não assistia mais, né? Eu falei já várias vezes que Zell é uma coisa que não existia na minha mente. É como se nunca tivesse existido. Eu tivesse pulado direto pra Turbo. E de Turbo, aí eu fui acompanhando pedacinhos, né? Então, meu irmão assistia Power Rangers. E como a gente dividia o quarto, dividia a TV, cada hora um assistia uma coisa. Então, eu não fazia de chato e saía do quarto. Eu ficava no quarto e assistia junto, mas eu não acompanhava. Então, eu tava fazendo dever, escutando música, desenhando e assistindo. Então, o Espaço foi uma temporada também que marcou muito. Marcou bastante, assim, cara. Tá lá na minha cabeça, mesmo eu não estando prestando atenção. E sabe o que é legal? Por conta dessas exibições conjuntas, né? Passava, por exemplo, Espaço, Galáxia Perdida e Resgate. Você assistia muita coisa. Então você sabia tudo que estava rolando dentro do universo de Power Rangers. Sim. Você entendia a continuidade e a mitologia da franquia. Sem contar que se você não pegasse de tarde a exibição dessas temporadas, a Fox Kids reprisava lá de noite, bem tarde, né? Junto com Goosebumps e outros programas da época. Então, se vocês querem um programa dedicado à Fox Kids, um vídeo, deixe o seu gostei. Então,
em agosto de 2004, a Fox Kids encerra e o canal Jetix aparece lá, assim, na mesma vibe, né? Só que a gente sem saber o que tinha acontecido, ninguém sabia, né? que era uma compra, né? Naquela época, gente, não era igual agora, que você entra no Twitter e tem assim, Disney compra empresa tal e tal e tal, quais são as implicações disso? Não existia isso, era simplesmente virava um canal, virava outro e você aceitava. Muito da programação continuou a mesma coisa, sim. tinha as mesmas coisas passando. E é isso, assim, você podia até, não gostei muito do bonequinho, não gostei da estética, eu preferia Fox Kids, mas... Eu acho bastante semelhante, sabe? Tanto que pra muita gente, e até comigo até há pouco tempo, as memórias misturavam. Sim, com certeza. De programas, até eu pegar as programações e ver, isso passava na Fox Kids e isso passou a passar no Jetix bem depois. Então, por muito tempo minha memória misturava os dois canais porque eram bem semelhantes. Só vai ficar diferente mesmo em 2009 quando a Jetix vira Disney XD, mas aí é outra história. A Jetix, eu lembro que eu fiquei um pouco afastado de Power Rangers nesse período quando a Jetix entrou, mas não durou pouco tempo, eu só fiquei afastado em uma temporada específica que foi Tempestade Ninja, e logo a seguinte, que foi Dino Trovão, eu passei a acompanhar bastante. O que eu curtia muito, né, da época da Jetix, não sei se você lembra, eram os comerciais dedicados às temporadas. Eles faziam tipo o perfil do Ranger, falavam um pouco sobre cada um deles. Não lembra disso? Não lembro disso, gente. Eu vou falar outra coisa também. Eu sou mais velha que o Rafa, né? Então, quando chegou ali 2004, que mudou já, né? Eu já tava, assim, perto de fazer meus 15 anos. 2004 para 2015, 2004 para 2005, eu já tava naquela fase de 14 para 15 anos. Eu nem sei se esse menino de 15 anos debuta ainda, faz baile, festa, eu não sei, eu tô por fora. Mas eu tava nessa vibe já, sabe? Aquela coisa, não era mais pré-adolescente, eu já era adolescente, já tava no ensino médio, então... Eu não assistia mais Power Rangers, né? Eu tava numa outra vibe. Mas era uma vibe que acho que muita gente teve também. A gente sempre comenta no Centro de Comando, no podcast, que muita gente ficou afastada da franquia. Sim, sim. Então você que tá assistindo, deixa aqui nos comentários se você teve alguma pausa em Power Rangers, você parou em algum momento. Só que eu digo uma coisa, nessa época da Jetix, que é a época que a Disney assume Power Rangers, foi uma época onde a gente teve muito produto de Power Rangers aqui no Brasil. A gente sempre fala da febre dos anos 90, com boneco de virar a cabeça, com aquele Kisuko, o Evitos, que eram produtos que saíram relacionados a Power Rangers, mas na época da Disney veio muita coisa, até hoje você encontra. É a Disney, né, gente? É aquela coisa, eu tenho que fazer produto, ele vai empurrar uma cachoeira de produto em você, né? Então, você encontra isso até hoje nas lojas. Você encontra isso mais fácil, por exemplo, para comprar usado. Sim, verdade. São os produtos que você mais encontra, são dessa época da Disney. Então, assim, você sabe que a Disney é muito produto, eles são globais, então o mundo todo recebe. E eu acho muito injusto quando falam que a era Disney não foi legal. Eu acho que a era Disney foi muito importante para o que a gente tem de Power Rangers hoje em dia. Nós temos grandes temporadas nesse período, como SPD, Força Mística, RPM, Dino Trovão, que foram temporadas que marcaram a época e até hoje carregam uma legião de fãs. É muito injusto você dizer que só a época da Saban, lá na década de 90, prestou. Gente, a época da Disney é muito boa e rende ótimas histórias. É isso, tem muita lore que hoje está sendo explorada aí nos quadrinhos, em várias mídias. Então, assim, por mais que a gente separe aí por empresa e tal, no fim é o mesmo produto, né? A gente tem que encarar aí como tudo material que pode ser explorado, material que a gente consome numa boa. E na Jetix, já que a gente fala de alguns desenhos que a gente assistia na Fox Kids, na Jetix teve um desenho que me marcou muito, que foi Padrinhos Mágicos, passava bastante, acho que ainda não é muito chegada não. E eu quero saber qual desenho você assistia na Jetix. Deixa aqui nos comentários. E aí passou um tempo, a Jetix virou Disney XD. Foi uma época triste para muitos fãs de Power Rangers, até porque essa época coincide com o final do contrato de Power Rangers com a Disney. Então a gente estava caminhando para o que seria o fim da franquia. Eu lembro que na internet, na época, todo mundo assim desesperado, RPM vai ser a última temporada. Que tenso. De Power Rangers, não vai ter mais nada depois. Só que a gente teve a surpresa que foi a Saban comprando Power Rangers novamente e trazendo o Samurai. Isso, aí ele salvou, né? O Ryan, ele fechou, não vou deixar esse morrer não, vem de novo. E essa história a gente já conhece, a gente tá vivendo essa história agora. Na verdade, a gente tá vivendo já uma segunda etapa dessa história. Porque Saban comprou em 2010, a franquia na verdade de 2010 para 2011. E desde 2018 para 2019, a franquia não pertence mais a Saban, pertence agora a Hasbro. Estamos vivendo
outra parte da história de Power Rangers. E o que será que as gerações futuras vão pensar na nossa geração que tá rolando agora? É isso, gente, porque pensa só. A gente fala muito de anos 90 e tal, porque realmente foi uma década que marcou com muito produto, né? Seguindo aí os anos 80, que foi um boom. Os anos 90 parece que só encaixou e foi junto. E a gente, por ter nascido nos anos 90, a gente acabou vivendo tudo, né? Bastante coisa. Do início até o presente. Já tá passando muita coisa, né? É isso, uma criança que tá, sei lá, com 8, 9 anos, que tá começando a acompanhar Power Ranger agora, que tá se interessando, né, que vai acompanhar aí Beast Morphers, vai acompanhar as próximas temporadas da era Hasbro, pra ele, tudo isso que a gente viveu na pele é passado. Nossa. Tipo, Nossa. não existe Mas na é um vida passado dele. bom, cara. É uma época que eu gostei muito de acompanhar, não só Power Rangers, mas toda essa gama de desenhos animados e programas. A gente teve muito material. A gente tá tendo isso agora em stream, né? Netflix, Crunchyroll. Hoje a TV aberta não passa tanta coisa. A gente tem programa assim na TV fechada, eu não vou dizer pra vocês que não tem. Eu só não acompanho mais TV fechada. Mas eu digo que naquela época, como a gente não tinha internet, era só aquilo que tinha pra ficar informado do universo de Power Rangers e outras coisas. Então comenta aqui embaixo qual foi o ano que você nasceu, pra gente poder saber qual foi a era. Comenta assim, nasci tal ano e acompanhei tal época de Power Rangers, pra gente descobrir poder... se é a geração Fox Kids, Jetix, Isso, pra gente poder conversar aí, porque eu já dei meu expose, já disse o ano que eu nasci aqui, agora todo mundo vai colocar aí nos comentários também. E outra, se vocês querem um vídeo dedicado, a gente vai falar só sobre Fox Kids, deixa aqui nos comentários também. Ou sobre Jetix também, né? Então deixa aqui nos comentários. Não esquece de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais, gente. O Twitter precisa de vocês por lá também. Queremos chegar a 5 mil seguidores no Twitter. Tá pertinho, então, @MegaPowerBrasil. E também acessar o nosso site, né, Ana? Isso, megapowerbrasil.com. Aí é mais fácil. Todas as notícias do universo de Power Rangers estão lá. E não esquece também de conhecer o Apoia-se. Isso, gente. A gente tá com uma campanha de financiamento coletivo. Lá no Apoia-se é bem simples de você entrar, apoia.se/megapowerbrasil, o link tá aqui embaixo na descrição, para você dar uma olhada. E se você tiver a possibilidade de nos ajudar a dar um salto, a crescer, a ter um Megazord maior? Um Megazord, um Ultrazord e também um centro de comando físico pra gente Nossa câmera do poder. ter um local pra realmente gravar os vídeos e, enfim, trabalhar em todos os nossos outros projetos. Clica aí e vê como é que você pode ajudar a gente, beleza? É bem facinho, tem vídeo explicando detalhe por detalhe. Se você gostou do vídeo, deixa então o seu like. Tudo que a gente perguntou aqui, comenta aí embaixo. Teve muita pergunta, viu? Muita coisa. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo e que o poder o proteja.